Eu não sei se você sabe, mas o cérebro humano ele é programado para fugir da dor ou para buscar prazer. E hoje eu vou te falar nesse nosso Wellcast sobre como você pode aproveitar sabendo, antecipando os 8 principais pontos de transformação, de mudança para a próxima década. Talvez você já esteja familiarizado com o conhecimento de que nós, seres humanos, no nosso instinto de sobrevivência, porque esse nosso cérebro tem mais de 200 mil anos e ele foi programado para nos fazer sobreviver. Então a boa notícia é que não existe mais dinossauro para você ter que se preocupar. No entanto, talvez você esteja familiarizado com 3 aspectos. Quando nós estamos diante de um desafio, ou o ser humano, no seu mais puro instinto visceral, ou ele foge, ou ele paralisa, ou ele luta, ele entra em ação. Então, o Covid, ele veio nos tirar da zona de conforto e você tem uma de 3 escolhas: paralisar, fugir, ou seja, se vitimizar, dizer que está tudo péssimo, que você ficou sem renda, que talvez você esteja passando o pior do pior dos cenários e dos desafios que já aconteceram na sua vida, ou talvez você esteja disposto a se reinventar, a ter mudanças, a sair do conforto e fazer da sua vida um novo começo, dessa crise, transformá-la numa oportunidade. Com o que eu vou te apresentar hoje aqui no Wellcast, você vai ter acesso a 8 grandes tendências, que não é o Rodrigo apenas que está falando, mas são tendências vistas, estudadas por especialistas de transformações que vão acontecer e não tem mais volta. Eu convido você a olhar para dentro primeiro no seu comportamento. O seu comportamento é de paralisar, o seu comportamento é de se vitimizar, fugir, ou é de entrar em ação, de se reinventar. Porque nesse momento existem pessoas que estão achando que a quarentena são férias, aquelas que têm uma certa reserva financeira estão de frente para a televisão, e tem pessoas que estão se reinventando, tem pessoas que estão mudando os seus hábitos, tem pessoas que mudaram completamente seus negócios. Enquanto algumas pessoas estão comendo todas as suas reservas financeiras, outras pessoas não têm reserva nenhuma, estão passando dificuldades gigantescas, tem pessoas que estão faturando, tem pessoas que estão tendo resultados nunca vistos antes na história, nas suas próprias vidas. Mas o mais interessante é que nós vamos muito além do que o faturamento financeiro. Porque eu vou começar a falar para você desses 8 pontos que eu trouxe aqui para você. O primeiro deles tem a ver com crenças e valores. Crenças e valores da humanidade vão ser completamente diferentes. Primeiro, aquilo que não importava mais agora se torna uma prioridade, se torna importante. E aquilo que era prioridade hoje deixa de ter tanto valor. Quer saber uma coisa? União, solidariedade, amor, conexão, que muitas pessoas já não se importavam tanto. As pessoas estavam muito egocêntricas, egoístas. Eu digo para você que essa crise, ela trouxe para nós uma oportunidade da gente parar de ver outras pessoas como um é melhor, o outro é pior, parar de se comparar tanto, parar de comparar o aspecto religioso, o aspecto racial. Nesse momento, nós somos todos humanos. Nesse momento, não existe mais negro, branco, japonês, vermelho, amarelo. Nesse momento, estamos todos seguindo o mesmo caminho. Claro que cada um no cenário. Quando a gente fala assim, estamos todos no mesmo barco? Não, nós não estamos no mesmo barco, mas nós estamos vivendo o mesmo desafio. Como assim, Rodrigo, nós não estamos no mesmo barco? Algumas pessoas, como eu disse, têm reserva financeira. Algumas pessoas estão com uma certa tranquilidade, digamos assim, diante dessa situação. Claro, ninguém está 100% confortável. No entanto, algumas pessoas estão aptas a lidar com essa situação, enquanto outras estão absolutamente desesperadas. Enquanto outras estão perdendo entes queridos. Então, o meu convite para você, eu tenho certeza que a crença e os valores, a partir de agora, eles mudam. Por quê?
porque agora eu peço que você não julgue tanto. Então, o julgamento é um valor que vai mudar completamente do ser humano, ou pelo menos deveria mudar. Porque se você está julgando alguém que está reclamando da quarentena, que as pessoas estão em casa, porque essa pessoa está precisando ganhar dinheiro, você está achando que essa pessoa é uma assassina quando ela convida todo mundo a voltar para o trabalho, cuidado, cuidado, porque essa pessoa ela pode realmente estar passando uma necessidade impressionante no aspecto econômico. Imagina que essa pessoa seja um empresário, um médio, um pequeno empresário, que esteja alimentando através do seu trabalho 30, 40, 50 colaboradores, são 50 famílias que precisam daquele ganho. Só que esse empresário ele está com as suas receitas caindo, talvez ele não tenha reserva financeira, ele não tenha caixa por muitos meses. E você chama esse empresário que está preocupado com as 30 famílias que ele alimenta, você chama ele de assassino, porque ele está falando que a economia tem que retomar. No entanto, é muito difícil julgar também aquelas pessoas que estão realmente querendo que todos nós fiquemos em casa. Por um motivo, porque essa pessoa pode estar na iminência de perder um ente querido, ou pode até ter perdido alguém que ela ama. Existe uma previsão de mais de 400 mil mortes no planeta. E nós estamos falando de 400 mil vidas que vão deixar muitas pessoas com um vazio, com um coração apertado, com um buraco na alma. Então, realmente não é uma situação fácil. E eu diria para você que o julgamento não é fácil. Eu queria aqui vir falar para você, ultrapassador, eu chamo sempre um ultrapassador de limites, é aquele que ultrapassa os limites impostos pela sociedade. Alguém que está questionando o que as pessoas estão falando sobre certo ou sobre errado. Então, eu não vim falar para você sobre uma fórmula pronta, um jeito de agir pronto. Eu vim te contar de um ponto que o Covid ajudou. E qual é esse ponto? O verdadeiro ponto é comportamental. É um ponto de nos tirar da zona de conforto e fazer com que a gente se reinvente e a gente possa entrar em ação. Mas sem julgamento, com amor, com conexão, olhando com empatia através dos olhos do outro. Então, antes de você julgar aquele que quer que as pessoas voltem para o trabalho, antes de você julgar aquele que prefere que as pessoas fiquem dentro de casa, cuidado, porque é difícil a gente se colocar e entender a dor do outro. Mas eu faço esse convite para você. Eu imagino qual seja a sua dor. Eu tenho as minhas, mas eu não invalido a dor do próximo. Eu diria que esse é o primeiro ponto que o Covid ajuda todos nós a mudarmos nossas crenças e os nossos valores. Solidariedade, união, amor, se importar com o outro. Porque por mais que esteja doendo em você um aspecto, se você conseguir ter empatia, você vai perceber que num outro aspecto está doendo numa outra pessoa. Então tem resposta fácil? Tem fórmula pronta? Eu queria te ajudar dizendo como agir, mas eu preciso te falar, nós estamos vivendo um momento que não tem forma pronta, não tem um aspecto fácil, não tem um lado da moeda, não tem o certo, não tem o errado. O que tem é que crenças e valores serão completamente diferentes para a próxima década a partir do que nós estamos vivendo agora. Aquilo que antes era importante, como olhar para si e mostrar o que você tem, agora deixa de ter tanta importância, como olhar para o outro e mostrar quem você é. Hoje, o ser, ele se torna muito mais importante do que o ter. Eu tenho uma grande convicção de que a Mãe Terra, o nosso planeta, ele está trazendo aprendizado para todos nós. Então, qual é o aprendizado? 8 pontos. Primeiro, crenças e valores nunca mais serão os mesmos. E eu espero que você tenha isso muito claro. O segundo ponto que eu trouxe para você é que o hábito de aprendizado também começa a mudar numa velocidade muito maior. Ou seja, o Covid, ele se torna um acelerador de futuro. Aquilo que para alguns era novidade, agora se torna um meio comum para muitas pessoas. Ensino à distância, cursos online. Eu sempre fui o cara que disse que o treinamento nunca acaba.
Porque todas as vezes que você treina, você expande, e como Albert Einstein sempre disse, uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho original, você expande. E depois que você expande, você volta para uma zona de conforto e você treina de novo. É um gráfico de sobe e desce. O nome disso é evolução. Nós, seres humanos, a gente não evolui numa linha linear. A gente evolui num sobe e desce. Só que nunca você desce mais baixo em termos de performance, conhecimento do que você estava antes de qualquer treinamento que você tenha feito. E eu quero dizer para você, como segundo ponto, que o curso de ensino à distância, os cursos online, agora, eles não são apenas uma moda, eles se tornam uma tendência real e que veio para ficar. Nunca mais a maneira de ensinar, de transmitir conhecimento vai voltar a ser como era. Fique atento a isso, tem muita oportunidade nesse momento. Hoje, você num canal no YouTube, você num perfil do Instagram ou qualquer outra mídia social, você passa a ter uma maneira de se comunicar. É como se você fosse o Silvio Santos comprando o SBT no século passado. Você agora tem a possibilidade de ter o seu próprio canal de televisão e se comunicar com pessoas que entendam a sua verdade, aquilo que gera valor para as pessoas. O terceiro ponto que o Covid veio para contribuir e ajudar, eu trouxe aqui para você, é que o menos é mais. A humanidade ela vai revisar a sua prioridade de consumo. O consumismo já não é tão importante como ele era antigamente. Mostrar o seu carrão do ano, mostrar a sua casa, mostrar as viagens que você faz, hoje já não vai ser tão atraente como era antigamente. O lucro a qualquer custo, ele vai sair de moda. Hoje, cada vez mais, e fica atento a isso, o hábito de contribuição, de solidariedade, o hábito de você se importar com o outro vai ter muito mais valor sustentável. O cuidar do planeta, a sustentabilidade vai ser muito mais bem vista pelos seus clientes, pelos seus consumidores, pelas pessoas que te seguem, do que necessariamente o quanto você tem, o quanto você gasta, o quanto você lucra no seu negócio. Então esse ponto é muito importante que você tenha em mente para que você se posicione do jeito certo. As pessoas vão valorizar cada vez mais aquele que se importa com o outro. O mundo se uniu. O mundo se uniu de uma maneira que a gente nunca viu antes, em nenhum outro momento da história. Quando a gente percebe que as guerras não fazem mais sentido, quando todos nós, o planeta todo, está perdendo vidas, está perdendo almas por causa de um único inimigo invisível. O quarto ponto, reconfiguração dos espaços. Então perceba, os coworks terão que ser reconfigurados. Os lugares, os ambientes de trabalho vão ter que se preocupar mais com a higiene, com a aglomeração. Isso é para sempre. Uma coisa que eu trouxe para você aqui agora é o termo restaurante fantasma. É óbvio que nós vamos ter e já estamos tendo um crescimento absurdo no delivery. Perceba que se você é uma das pessoas que está se sentindo uma vítima do que está acontecendo, você está querendo fugir ou você está completamente paralisado, sem ter uma ideia do que fazer, você pode, por exemplo, começar um restaurante dentro de casa. Você pode começar um negócio para alimentar as pessoas no seu bairro. E a maneira de consumir também muda. Não é só a maneira de entregar, a maneira de consumir. Cada vez mais as pessoas estão dando valor ao consumo de bairro. Eu, por exemplo, deixei de ir em supermercados de grandes marcas para ir no supermercado aqui do bairro, onde eu sou conhecido pelo nome, aonde eu sei que eu estou contribuindo para aquele pequeno empreendedor que precisa de ajuda. Então, o que você pode fazer na sua casa que pode servir como delivery e perceba que as pessoas elas já não vão mais tanto nos restaurantes como iam no passado. Cada vez mais esse é um caminho sem volta. Lugares com menos aglomeração, eu trouxe para você. Preocupação com as pessoas trabalhando muito perto uma das outras. Então a maneira de reconfigurar mudou. Isso significa que os restaurantes não vão existir mais? Claro que não. Isso significa que não vai ser mais prazeroso ou as pessoas vão estar com medo de sair para tomar um vinho, para um jantar romântico? Claro que não. Mas os
os donos de restaurantes agora, eles vão se reinventar. Eles vão criar restaurantes temáticos, restaurantes onde o casal fica num ambiente temático. Então um dia você vai jantar no Egito, no outro dia você vai naquele mesmo restaurante, você vai sentar na mesa grega, no outro dia você vai naquele mesmo restaurante, você vai sentar na mesa italiana. Então aquele restaurante que absorvia muitas pessoas, agora ele vai absorver menos pessoas com experiências diferentes e tendo um valor agregado muito maior. Porque perceba, já que o dinheiro começa a ficar um pouco mais em casa, as pessoas vão ter no futuro, quando a economia estabilizar, e esse vídeo aqui é um vídeo para falar o que o Covid ajudou e o que ele vai ajudar na próxima década, no futuro as pessoas, por um lado, elas vão economizar mais, porque elas não estão gastando mais tanto, ficando tanto tempo em casa, elas vão poder investir mais em experiências diferenciadas. Isso me traz ao quinto item do que o Covid vai ajudar. Experiências, shows, música ao vivo. Eu não sei se você já deu de presente para o seu filho ou se você já viu em algum shopping quando você ia lá, pegava o seu celular, o seu iPhone, o seu Galaxy, colocava numa realidade virtual e colocava aqui aquele óculos e você tinha ali um ambiente 3D. Você tinha ali um ambiente poderoso. Eu não sei se você já passou por essa experiência. É uma experiência que era uma tendência para pegar um pouco mais, ia levar mais tempo. Então as pessoas vão utilizar a realidade virtual numa velocidade muito maior. Você vai poder assistir shows, jogos de futebol, aquilo que você ama, músicas, eventos ao vivo, treinamento. Você vai poder assistir com a realidade virtual como se você estivesse com um lotado de pessoas vendo o seu cantor, vendo a sua banda que você é apaixonado, ali como se você estivesse ao vivo. Jogos de futebol com pessoas conectadas com aquele mesmo aparelho, você pode chamar um amigo teu para sentar do teu lado no estádio e esse teu amigo morar em outro país. Ele mora nos Estados Unidos, você mora aqui, tem um jogo de futebol que você ama que está sendo filmado ao vivo e você compra um bilhete na arquibancada, você olha para o lado, teu amigo está aqui, ele pode ter um outro nome, ele vai ter o avatar dele virtual e cada vez mais isso vai se tornar uma realidade. As pessoas querem sentir a mesma energia de um show, de um treinamento. Então isso é uma tendência, isso vai acelerar. Como eu disse, o Covid, ele ajuda como um acelerador do futuro. Aquilo que ia demorar muito tempo vai acontecer muito mais rápido. Isso era uma experiência que iria levar mais tempo para acontecer. O sexto ponto é o home office. Muitas empresas eram contra o home office, elas gostavam do engajamento da equipe e, obviamente, eu, com a minha empresa, eu também tive essa tendência de sair do home office. Por um tempo, a minha equipe trabalhava em home office, nós tivemos um escritório presencial, onde a energia de todos presentes mudava o jogo. No entanto, algumas empresas que eram totalmente resistentes, alguns empresários que eram totalmente contra o home office, agora eles estão tendo que se adaptar. Então é uma tendência cada vez maior de se aceitar o home office como uma possibilidade real, entrar o home office com leis, no jurídico, com regras, para que cada vez mais as pessoas possam trabalhar de suas casas. Então perceba o universo de possibilidades que isso traz. Perceba quantos aparelhos as pessoas vão precisar ter, um escritório dentro de casa, aquilo que antes não era relevante, agora é relevante. Você consegue imaginar quantas oportunidades tem sabendo que milhares de pessoas no planeta que estavam acostumadas a pegar metrô, ônibus, trânsito, pegar o Uber para ir para o trabalho, já não vão pegar mais, vão ficar nas suas casas? O que muda, o que diminui? O transporte e o que aumenta? Os equipamentos que elas precisam em sua casa. Iluminação, câmera, um bom equipamento para uma reunião virtual, para uma reunião via comunicação, onde as pessoas possam fazer uma reunião, estar vendo umas às outras. Talvez a própria realidade virtual possa ser feita numa reunião para tirar um pouco da tela achatada e trazer a sensação presencial. Ou seja, o Covid, ele faz com que o futuro chegue. Ou seja, aquilo que ia acontecer muito na frente está acontecendo agora. E a minha pergunta para você é: você vai ficar sentado vendo televisão, paralisado? Você vai se vitimizar, reclamando de tudo que você pode reclamar? Ou você vai olhar para essas tendências e vai ver onde você pode aproveitar?
Porque em época de crise tem pessoas que estão chorando e tem pessoas que estão vendendo lenço. Qual é o time que você prefere estar? Daquelas pessoas que estão chorando ou do time de pessoas que estão vendo oportunidades, estão monetizando, estão crescendo, estão prosperando e estão contribuindo? Porque o primeiro tópico que eu te falei é a contribuição. Crenças, valores, muda completamente. Sétimo ponto. As lojas mudaram. Ou seja, conexões, Instagram, lives explodiram. Talvez você tenha percebido. Se você olhar o que era horário nobre na televisão no passado, hoje é horário nobre nas lives. Você olha ali 20 horas, 19 horas, começa a pipocar de lives. E as lojas mudaram. Lembra do Shoptime antigamente? Agora, um lojista, ele pode abrir uma live e ele tá ali andando na loja dele, enquanto ele ainda tem uma loja física, falando do que está acontecendo, falando de promoções. Eu treino pessoas há 25 anos, há 6 anos eu tenho um treinamento, um grupo de empresários que viajam comigo 3 vezes por ano, eu chamo de Power Mind, são pessoas do mundo físico e do mundo digital. É um grupo híbrido, temos donos de fábricas, de indústrias, temos prestadores de serviço e temos produtores, grandes players digitais. Desde o primeiro ano que eu venho falando para as pessoas do mundo físico, para as pessoas de fábrica, indústria, comércio, a ficarem atentos ao mundo digital. Eu já vim avisando a todos eles que o mundo digital não era uma moda, era uma mega tendência. E qual não foi a minha surpresa que muitos deles escutaram o Rodrigo há 5, 6 anos. E alguns deles, por exemplo, que tinha uma loja física de sapatos, criou uma loja online de pantufas para os velhinhos, para as pessoas da melhor idade, para, por exemplo, eles usarem essas pantufas no frio. A última reunião que nós tivemos, o case que esse empresário me contou é que as pantufas estão sendo vendidas até no Nordeste. Ele praticamente triplicou as vendas de pantufa online, porque as pantufas eram vendidas apenas de maneira digital, no online. E ele não entende por que vende pantufa no Nordeste. E a gente falou por 2 motivos. Existe serra no Nordeste, então tem lugares lá que são frios, e por causa do ar-condicionado. E porque as pessoas estão ficando muito em casa, e ficar em casa é gostoso, ter o pé quentinho. Você percebe? Se ele não tivesse começado esse movimento lá atrás, de criar um braço no negócio dele digital, o que teria acontecido? Agora, o estoque todo de sapatos femininos e de roupas que ele tem estaria perdendo isso, estaria perdendo valor porque as lojas estão fechadas e ele não teria nenhum braço lucrativo. Ele está trabalhando mais do que nunca nesse momento. Então perceba, as lojas mudaram e as lives explodiram. E o 8 e último tópico que eu trouxe para você para falar aqui é sobre o meio de locomoção. A maneira de você se locomover também vai mudar. Eu não sei se você sabe, mas no Vale do Silício, ali em São Francisco, já existiam protótipos de Ubers sem o motorista. Sim, acredite ou não, já existia esse protótipo. E delivery sem motorista. E com medo das pessoas agora de terem esse contato presencial, os Ubers, nesse momento em que eu gravo esse vídeo, são obrigados a usar máscara, os passageiros são obrigados a usar máscara, isso vai fazer com que acelere cada vez mais o que era uma inovação no Vale do Silício, que se espalhe para o mundo todo. Então, as pessoas que ganhavam dinheiro como motoristas de Uber, que era uma oportunidade incrível para muitos pequenos empreendedores que estavam sem trabalho começarem a ganhar dinheiro, agora se torna uma ameaça. Então perceba, para onde você pode olhar para deixar de ser uma vítima? Para onde você pode olhar para deixar de fugir com medo e você fazer o quê? Para você ganhar dinheiro dentro de casa, para você poder reerguer-se, para você revitalizar os seus negócios, aproveitar e entender que existem várias oportunidades. Oportunidades de ensino à distância, oportunidades de escola online, oportunidades de entregas delivery, oportunidades de que você pode fazer uma diferença para as outras pessoas com o que o Covid está trazendo. O mundo, escuta, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E esse reflexo não é para os próximos meses. Esse reflexo, ele vai para os próximos anos, para a próxima década. Na Primeira Guerra Mundial,
o planeta mudou. Na Segunda Guerra Mundial, o planeta mudou. Nós temos que agradecer. Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Os nossos avós foram para a guerra e nós fomos convidados para ficar dentro de casa. Mas os efeitos econômicos, eles são parecidos com os efeitos de uma guerra no planeta inteiro. Então, onde você pode mudar o seu comportamento para parar de fugir da dor, buscar prazer e parar de ser vítima, parar de fugir e lutar, entrar em ação, fazer acontecer, fazer com que a sua vida vale a pena. E eu finalizo esse nosso Wellcast convidando você para, diante de tudo que você ouviu, desses 8 pontos, olhar para dentro de você e perceber o que realmente importa, onde a transformação acontece, aquilo que fará você ser e não ter, aquilo que fará você se importar com o outro, não tanto com você mesmo. Isso vai fazer uma diferença nas próximas gerações e principalmente na sua vida.